Então, vamos aqui comentar aqui as atividades resolvidas, né? Paulo aplicou 2.900 a juros simples de 11% ao ano e no mesmo dia Roberto investiu 2.800, né, que é R$100 a menos, né, do que Paulo, a juro composto de 10% ao ano, né, que também é menor do que os 11% de Paulo. Represente graficamente, no mesmo plano cartesiano, os montantes em cada aplicação e verifique qual terá o maior montante ao final de 4 anos e ao final de 6 anos. Então, a resolução. Primeiro a gente separa os dados. Então, o C, o capital, isso aqui em relação ao capital de Paulo, que foi 2.900, a uma taxa de 11%, né, que é igual a 0,11, né? Então temos a função afim que representa o montante da aplicação de Paulo, né? M igual a, né, a fórmula do montante seria a juros simples. Capital que multiplica 1 mais I vezes T. A gente substituiria os valores, então teria que o montante ia ser igual ao capital, que foi 2.900 vezes 1, né, mais a taxa que já tem ali, né, ficou 0,11, né, que seria 11%, vezes o T. Quando a gente fosse multiplicar, né, teria 2.900 vezes 1 dá 2.900, mais 2.900 vezes 0,11 dá 319 T. Então, essa seria a função, né? Tipo, se eu fizesse a minha função f de t aqui no lugar do montante, né? Seria exatamente essa, 2.900 mais 319 t. Então, a gente... Isso daqui para Paulo, né? E para Roberto, né? Seria juro composto, né? Isso aqui, juro simples, e aqui juro composto, né? Então, o capital de Roberto 2.800, né, que é menor do que o de Paulo, e 10% ao ano, né, que é igual a 0,1. A fórmula de juro do montante de juro composto, né, seria o que? O montante vai ser igual capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Então o montante ia ser igual capital, que foi 2.800, e multiplica 1 mais o I, que foi 1 elevado a T. O montante ia ser igual a 200 vezes 1,1, né, quando eu somar aqui, elevado a T. Então, essa seria minha função g de t que representa o montante, né, que seria 2.800 vezes 1,1 elevado a t. Então a gente ia atribuir valores aqui para t, né, quanto 0. Vou substituir aqui, né, t igual a 0, né,
quando fosse de juros simples, né, que seria meu f de t, né, coloquei aqui. Então, quando esse t fosse zero, né, isso daqui ia zerar, ia ficar só 2.900. Isso daqui é juros simples. Daqui a juro composto, né? Quando t fosse zero, 1,1 elevado a zero dá 1 vezes 2.800, 2.800. Então, a gente ia substituindo aqui os valores de t na função f e na função t, iria colocando os resultados, né? Aqui na função f, aqui os valores para t, aqui da função f, né, que representa o juros simples, e aqui da função g, que representa o juro composto, né? E eu coloquei até 6 porque é o que pedem no problema, né? Que ele quer saber ao final de 4 anos quem tem o maior montante e ao final de 6 anos, né? Então, quando a gente pegasse esses valores aqui e fosse fazer o gráfico, né? Seria o montante e aqui o tempo em ano. A função f, eu pegaria todos esses valores aqui e atribuindo, né? Então, quando fosse zero, seria 2.900 e assim por diante. Essa seria a minha reta da minha função f de juros simples, ou seja, a função composta, né, de juro composto, montante de juro composto, né, começaria mais baixa. E olha, observem que está fazendo a curva que eu falei anteriormente, né? Quando fosse zero ia dar 2.800, aí esse valor ia subindo. Quando chegasse no quinto ano, esse valor já seria um pouquinho maior. E no sexto mês já teria uma boa quantidade maior, né? Já teria mais R$100 a mais no montante. Então, no quarto mês, a função f de t no quarto mês, né? No quarto mês, f de 4, que é a função de juros simples, seria maior do que minha g de 4, né? Que seria meu juro composto. Já ao final de 6 anos, minha f de 6 seria menor do que minha g de 6, né? Que se a gente observasse aqui o ano 4, né? Esse seria o gráfico, então a f seria maior, né? O gráfico da g é esse em vermelho, né? Então, quando tivesse 4 anos, né, a minha função g seria menor do que a função f. Ao longo de 6 anos, a minha função f é que seria menor do que a g. Observem que a função g vai subindo aqui exponencialmente. Esse gráfico vai fazendo uma curva e vai tendo cada vez o montante vai ser maior do que os valores do montante da minha f, né, que é de juro simples.